Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Nicola, extremamente gratificante ter você por aqui, beleza? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Respondendo sobre reforços para o Cruzeiro. O Cruzeiro tentou o Vitão e se incomodou demais com a forma como o Internacional na última hora roeu a corda. Vocês vão lembrar que havia um acordo, o Inter adiou o acerto definitivo para que o Flamengo aumentasse a proposta. Até por isso, o Cruzeiro decidiu não mais negociar com o Internacional. Vai negociar com o Colorado em último caso, beleza? Sobre Gerson, a primeira pedida do Cruzeiro em relação ao Gerson foi de empréstimo. Não aconteceu. Depois, quando começaram a negociar em definitivo, o Zenit apareceu com 40 milhões de euros. O Cruzeiro disse: esquece, não tem a menor chance. E o Gerson fazendo muita pressão para virar reforço do Cruzeiro. O Gerson já topou jogar no Cruzeiro, tá? Isso é fechado. Falta a parte mais importante, que é o acordo entre os clubes. A última proposta que o Cruzeiro fez foi de mandar o Jonathan Jesus e mais 12 milhões de euros para que o negócio saísse. O Cruzeiro ainda não chegou aos 15 milhões de euros mais o Jonathan Jesus. Acho que esse negócio vai acontecer quando o Cruzeiro alcançar tais cifras, tá? 15 milhões de euros mais Jonathan Jesus. O Cruzeiro estava tentando queimar etapas sem gastar tanto dinheiro. Mas no final das contas, imagino que essa deve ser a operação. Sobre o Caio Jorge, dá para o Cruzeiro barganhar um pouco mais. O Flamengo, não é que ele desistiu, mas o Flamengo vai dar um tempo em relação a essa negociação, até porque percebeu que para o Pedro Lourenço vender o Caio Jorge por agora, depois de pedir 50 milhões de euros, pegaria mal. Mas ainda acho que esse negócio pode acontecer um pouco mais para frente na janela, com cifras ainda superiores. Alguma novidade de renovação do MP no Cruzeiro? Douglas, o Cruzeiro vai pressionar por uma resposta do Matheus Pereira e do Eduardo Maluf já na próxima semana. O que eu ouvi é que o Cruzeiro não quer mais adiar essa história e está muito incomodado com toda essa demora, tá? Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão, começando com mais uma atividade do Cruzeiro na pré-temporada. Teve treinamento pela manhã, Toca da Raposa 2. O Pedro Lourenço acompanhou toda a atividade, muita chuva na Toca e os jogadores trabalhando aí num ritmo pesado, porque na semana que vem já tem jogo de estreia na temporada, hein? Cruzeiro contra o Pouso Alegre no sábado às 18h30 no Mineirão. E aí, o time do técnico Tite começando a dar as caras. Claro que ainda com o time alternativo dentro de toda aquela programação que já foi estabelecida pelo departamento de futebol do Cruzeiro. Mas chance aí para ver, principalmente, muito provavelmente, a estreia de Ney Servídia Real com a camisa do Cruzeiro. Talvez aí o Matheus Cunha, goleiro também. E outros jogadores, Matheus Henrique vai estar nesse time. Então, tô até curioso para observar o que vai fazer o técnico Tite com esta formação inicial do Cruzeiro. O grupo ficando completo a partir desta segunda-feira, porque os titulares vão se reapresentar. E aí o outro grupo começa a preparação. Vamos ver como o Cruzeiro vai conduzir tudo isso. Claro que todos os treinos serão observados pelo técnico Tite, mas a ideia é ter o grupo alternativo nos primeiros jogos e depois os titulares vão ganhando ali o espaço até que o Cruzeiro tenha o grupo ideal, pensando na primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no final do mês de janeiro, o jogo no Rio de Janeiro, diante da equipe do Botafogo. Mas é uma semana que começa com o Cruzeiro tendo aí as suas prioridades. Acho que neste começo de janela, é importante também a gente dizer o seguinte: o Cruzeiro já contratou o Matheus Cunha, que veio com pré-contrato, o Ney Servídia Real, que veio com pré-contrato, e o Chico da Costa, jogador finalizando aí os exames médicos, os testes físicos, para, dando tudo certo, ser anunciado aí pelo Cruzeiro, o centroavante que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Mirassol e vem do Cerro Porteño. Mas as prioridades definidas para este começo de janela tem a ver com, primeiro, a permanência do KJ, do Caio Jorge. O Flamengo até estava acompanhando uma notícia sobre o Flamengo que o clube mira agora Marcos Leonardo, centroavante, que foi do Santos, está no Al Hilal da Arábia Saudita, outros alvos aí, porque viu que a negociação com o Caio Jorge
iria custar muito, porque o Cruzeiro em momento algum cedeu e o Flamengo teria que colocar muita grana realmente para levar o Caio Jorge. Então, esse é um fator de prioridade do Cruzeiro. Permanência do Caio Jorge para a temporada. Outra prioridade máxima, e devemos ter novidades ao longo desta semana, renovação de Matheus Pereira. O Cruzeiro está disposto, aí uma ideia até do Pedro Lourenço, se precisar, oferece um contrato de até 5 temporadas para o Matheus Pereira. O Matheus tem contrato com o Cruzeiro até a metade do ano. Não vai discutir pré-contrato com nenhuma outra equipe, porque o foco é resolver toda essa história com o Cruzeiro. O jogador está muito bem, vivendo um momento espetacular, tecnicamente falando. Então, está adaptado, feliz em Belo Horizonte. E aí, a prioridade é o Cruzeiro e o Matheus chegarem. A prioridade máxima é que eles cheguem em um acordo ao longo dos próximos dias. O Cruzeiro vem tratando isso como uma prioridade fundamental, até porque um dos pedidos do técnico Tite, quando ele chegou, foi garantir a permanência do Matheus Pereira por toda a temporada. E o próprio Pedro Lourenço disse que não quer o Matheus Pereira por mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, e sim para um período bem maior, pelo menos 3 anos. Mas se precisar, repito, oferece 5 anos de contrato. E aí o Cruzeiro tem consciência o seguinte, que o Matheus Pereira recebe um ótimo salário, mas que numa renovação normal também ter um reajuste e além disso terá um pagamento aí muito provável de luvas, porque o atleta ele ficaria, né, sem contrato depois deste período. Então é natural que se negocie isso e as partes vão conversar ao longo desta semana. Inclusive tem uma ida a Belo Horizonte do Eduardo Maluf, empresário do Matheus Pereira, para conversar com a diretoria do Cruzeiro. Vamos acompanhar esse ponto. Uma informação até que eu vi muita gente comentando, e pelo que eu apurei no Cruzeiro, não tem fundamento, é que o Al Hilal, ele torce inclusive para uma renovação do Matheus Pereira com o Cruzeiro, porque se o atleta sai livre, o Al Hilal também perde os 50% dos direitos econômicos que ele tem. E o Al Hilal não tem poder nesta renovação. É uma renovação de contrato como outra qualquer. O Cruzeiro é quem comanda as rédeas do negócio, então não tem que fazer nenhum pagamento, nada disso, ao clube árabe. E como eu falei, o clube árabe torce para que o Matheus Pereira renove com o Cruzeiro para eles continuarem com 50% dos direitos econômicos do atleta, apenas para esclarecer esta informação. Quanto a Gerson, é a outra prioridade máxima neste início de janela do Cruzeiro. E aí agora começa aquilo que ontem eu trouxe de informação, um verdadeiro jogo de paciência e de tentar convencer os russos a aceitar um valor aí bem menor do que aquele pedido inicialmente de 40 milhões de euros. Então o Cruzeiro, tendo já vamos dizer, um entendimento ali com o Gerson, staff, o próprio pai do Gerson, de que o Cruzeiro é o melhor caminho, ou o Cruzeiro é o grande interessado e que está disposto a colocar uma grana alta para trazer o Gerson para o futebol brasileiro e atender ao desejo dele de deixar o futebol russo. Então, depois de ter esse entendimento, vamos dizer, com o jogador, o Cruzeiro agora parte para uma negociação mais firme com o clube da Rússia. E aí, estava até acompanhando uma informação que veio dos colegas da ESPN, do André Hernan, do Bruno Andrade, do Felipe, de uma proposta feita pelo Cruzeiro inicialmente, envolvendo o Jonathan Jesus, e mais uma quantia de 12 milhões de euros. O que eu tenho de informação, e essa proposta ela realmente existe por parte do Cruzeiro, ainda não teve uma recusa pelo Zenit da Rússia, mas, conversando com algumas pessoas, é um caminho
pouco provável que o clube russo aceite nessas condições. Acho que agora é aquilo que eu disse, começa um jogo de vem uma contraproposta ou vem uma recusa, e aí você faz uma nova proposta e vai ali com muita paciência tentando convencer o Zenit a fazer a negociação. Claro que eles têm um interesse no Jonathan Jesus e isso é um ponto importante, porque dificilmente o Cruzeiro chegaria com valores aí para já de cara fazer uma proposta de 25 milhões de euros, que é o que o clube pagou, e eles pediram mais ainda porque entendem que teve pagamento de luvas, comissão e etc. Mas o Cruzeiro vai tentar, a todo momento, reduzir essa equação, colocando o Jonathan Jesus, que é um ponto, como eu disse, importante, já que o clube tem interesse no atleta do Cruzeiro, e aí fazer uma composição ali. Enquanto vai ficar, não temos essa resposta. Quanto que o Zenit vai aceitar, também não temos. Por isso, é jogo de paciência, mas as partes querendo resolver tudo até o final desta semana, porque dia 12 já tem a reapresentação lá do Zenit e o Gerson, por enquanto, passa o período de férias no Brasil. Tendo qualquer novidade, a gente traz para todos vocês aqui na Samuca TV, também no nosso Central da Toca. O esforço que o Cruzeiro vai fazer é grande. Será suficiente para convencer os russos? Temos que aguardar. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.